O título da mensagem de hoje é O Poder e o Valor de uma Família. Fala comigo, famílias têm valor e também têm poder. Você sabe o valor da sua família? Se a gente perguntasse, se a gente, fica aqui a dica, Zé Paulo, anota aí. No evangelismo que a gente vai fazer dinâmico, nós vamos colocar uma pergunta. Qual o valor ou quanto vale a sua família? Vamos fazer uma pesquisa. Vamos levantar aí essa informação. Porque para alguém que está vivendo um momento maravilhoso na família, vai dizer, minha família é tudo para mim. Mas para alguém que está frustrado, talvez alguém diga assim, família? Família é cada um pensando em si mesmo. Família? Família só procura a gente quando tem interesses. Quem já se sentiu assim? Quem já viu alguém passar por isso? Alguém já? Tem gente que não entendeu que o valor não depende do estado do momento, mas sim da essência. Se a gente pegar uma joia preciosa, diamante ou ouro, jogar no meio do lixo, o caminhão levar, for despejado no lixão, alguém mexendo em encontrar aquilo, vai estar bonito? Vai estar cheiroso? Vai estar brilhando? Então não tem mais valor. Hã? Sua família pode não estar bonita, pode não estar cheirando bem, e pode não estar brilhando, mas a família foi criada por Deus. A essência não mudou. Então tem muito valor sim. Você pode dizer, diga, minha família tem muito valor. Diga, Deus criou e Deus resgatou. A Bíblia mostra que Deus cria o homem e diz que não é bom o homem estar sozinho. Então Deus celebra um casamento no Jardim do Éden. O homem entra em cena na terra e logo Deus provê um casamento. E em Apocalipse, o último livro da Bíblia, a Bíblia nos promete que a nossa história termina com um novo casamento. Nós somos a noiva de Jesus, Ele vem nos buscar. Sabe o que isso me ensina? A visão de Deus não foi contaminada pelo pecado do homem. Deus se aborrece com momentos das pessoas, com momentos da humanidade, mas não perde o senso de valor do projeto dele. Não perca o senso de valor do projeto de Deus. A sua, a minha, nossa família tem muito valor. A igreja continua sendo casa de oração, mesmo infelizmente tendo lugares que às vezes acontecem problemas, são pessoas, ou infelizmente causam escândalos, são pessoas que deram lugar ao diabo. A gente não está aqui para exercer juízo sobre o próximo, nós precisamos exercer juízo sobre nós. Examine-se o homem a si. Então vamos colocar nossa casa em ordem todos os dias, e vamos nos manter como casa de oração. É o lugar onde nos reunimos para adorar a Deus. Família tem valor, igreja tem valor, ministério tem valor. Mas família, igreja, ministério também tem poder. Porque aquilo que tem valor tem poder. Anota isso para você não esquecer. Tudo que tem valor também tem poder. Não, pastor, ouro não tem nenhum poder mágico. Claro que tem. Acha 100 quilos de ouro. Qual o poder de 100 quilos de ouro na tua mão? Qual é o poder? De fazer você milionário. Aí você muda a realidade de pessoas, você ajuda quem está precisando. Tudo que tem valor tem algum tipo de poder. A nossa família tem valor, então tem um poder aí dentro. E eu creio que nessa noite Deus já está nos pulindo, para a gente sair daqui dizendo, reencontrei o valor e o poder de viver em família. O diabo quer sujar isso através do adultério. Adultério nada mais é do que se deitar na cama com um demônio, ou com vários demônios. Pode ninguém ficar sabendo. Deus, quem cometeu, e o diabo sabe. E a cobrança vem. Por alguns minutos de prazer, entrar em uma aliança
ter a prática que se deve ter onde é casamento, ou seja, se casar, porque Deus criou o sexo para o casamento. O sexo é para realizar o homem e a mulher no casamento. Por alguns momentos de prazer, pessoas se casam com demônios. Eu, na velha criatura, tive o corpo marcado com faca quente em um pacto com o diabo. Aí alguém diz, misericórdia, quem deitou numa cama de adultério fez algo igual ou pior. Também fez um pacto com demônios. Mas pastor, eu não faço mais. Então quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e tudo se fez, mas não vai buscar a sujeira do diabo. Porque chega uma hora que ele não aceita mais divórcio. Aí não tem jeito, aí tem que pagar o preço. Família tem valor, família tem poder. Neemias entende isso. No capítulo 1 de Neemias, ele servindo diante do rei se apresenta triste. E a Bíblia diz que o próprio Neemias diz, naqueles dias eu me apresentei triste porque as notícias que chegaram de Jerusalém eram terríveis. Seus muros estão derrubados, suas portas queimadas a fogo, está tudo destruído. O meu coração ficou triste. E eu fui servir o rei como sempre servia, mas eu não conseguia fingir que estava tudo bem. E o rei perguntou, Neemias, o que é isso? Seu semblante, seu rosto não é rosto de quem está doente. Isso é semblante de quem está com um problema na alma, de quem está triste. E Neemias enfatiza, eu nunca havia me apresentado diante do rei triste antes. Nunca. Tem gente, irmãos, que pensa que para chamar a atenção do rei dos reis, precisa ser o moribundo da igreja. Tem gente, irmãos, que se fosse fazer o campeonato de vitimismo, ele era expulso por baixar demais o nível. Falou, não, isso é apelação, isso não vale. Você e eu somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus tem momentos difíceis aqui na terra, na nossa humanidade, mas nós não fomos criados para viver nos arrastando, nos vitimizando, nos comparando com todo mundo, julgando todo mundo e dizendo isso e aquilo. Nós fomos criados para manifestar o brilho da glória de Deus, mesmo nos dias difíceis da nossa vida. Mesmo neles. Neemias era um exilado. Vivia fora da sua terra, vivia sem expectativa de futuro, de conquista, ainda assim nunca se apresentou diante do rei triste, nunca. O dia que ele se apresentou, o rei falou, isso não está normal, você sempre me serve com tanta alegria, hoje eu quero te retribuir. Irmãos, Deus sabe porque traz cada palavra e você e eu estamos aqui. Deus quer retribuir a alegria e a disposição com a qual a gente serve a Ele. Pastor, mas eu não sirvo com alegria nem disposição. Então se organiza para na próxima você receber também. O rei então olha para Neemias e diz, o que é? Aconteceu isso, a notícia chegou. O rei diz para Neemias, pode ir, vai lá e restaura, vai lá e trabalha, pega essas cartas aqui, pode buscar madeira, pode buscar o material, pode levar soldados para proteger, pode isso, pode aquilo. Ei, irmão, Deus dá provisão para quem tem disposição. Até rimou, né? Deus dá provisão para quem tem disposição. Agora tem gente que fala assim, eu esperava que alguém fizesse alguma coisa, eu esperava que alguém olhasse para mim com dó, eu esperava que alguém tivesse compaixão e misericórdia. Para de esperar. Tenha disposição e se mova. Faça alguma coisa. Sinalize aos céus e à terra que você quer avançar, que você entende que tem poder e valor. E lute. É interessante. Eu falava aqui logo após a oração com vocês, que quando uma pessoa está doente, e ela vê que ela precisa muito de ajuda, ela procura o médico. Ela não chega no hospital dizendo, estou com vergonha de ter vindo aqui estando doente. Não, porque ela sabe que aquele é o lugar para buscar um diagnóstico, um tratamento, para sair saudável, para ser curado. Mas a gente, quando está com problema, em vez de buscar Deus, a gente fala que não vai para o culto porque está com vergonha, porque está constrangido, porque está doendo. E eu entendo, porque eu também já passei por isso, eu também já senti isso. Mas eu quero que em nome de Jesus isso nunca mais aconteça com ninguém aqui nessa casa. Jesus disse, não precisam de médicos sãos, e sim os enfermos. Então o dia que a gente está mais desanimado, mais revoltado, mais qualquer coisa de ruim, quem é bom? Quem é bom? Então quanto pior eu estiver, mais eu preciso de... Não fui porque eu não estava bem. Você não entendeu? A chave está aí. Não está bem, precisa buscar quem é bom. Aí é que precisa mesmo. Neemias
foi servir. O rei falou, está aqui, pode ir. Só que aí, a gente vai ver no verso 6, vê comigo aqui o verso 6. Neemias capítulo 4, verso 6. Está escrito assim, ó. Por fim o muro foi reconstruído até a metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com o que, igreja? Entusiasmo. Algumas traduções vão dizer, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando eles levantam tão rapidamente os muros, até a metade, o inimigo fica indignado. Sanbalat, Tobias, Gesem e mais alguns outros perturbados, inimigos de Israel, vêm e dizem, quem esses fracos judeus pensam que são? Eles acham que vão edificar tudo em um dia só? Irmãos, alguém levanta uma cidade em um dia? Não. É claro que aquilo ali é uma força de expressão, porque ele vê a disposição, o entusiasmo. Tua família tem valor? Dá um glória a Deus com entusiasmo. O culto tem valor? Participa com... O momento de oração e de louvar a Deus tem valor? Então vem e participa com... Ganhar uma alma tem valor? Então vamos sair para evangelizar com... Servir a Deus tem valor? Então sirva com... A sua vida tem valor? Fale de você mesmo com entusiasmo. Não é soberba, é entusiasmo. Eu sou uma bênção. Obrigado pelo amém, glória a Deus. Mas você devia ter dito que você também é. Aproveita, vai. Tem tanta gente que chama a gente de miserável, infeliz. Eu trabalhava numa empresa, eu ganhava muito bem, mas muito bem mesmo, para ser xingado de filho, não sei do que, mandar tomar fora de copo e mais outras coisas. Faz isso, fala, seu filho, seu... Eu olhava, aí eu ia, dobrava meu joelho e falava, Deus, eu estou sendo humilhado, mas no final do mês vai cair na conta, né? Jovem de 20 anos, irmãos. Fazia lá meus 15 salários mínimos por mês. Estava muito bom. Não estava me batendo, estava só xingando. Eu cresci no mundo, os amigos xingavam e não me davam dinheiro. Os amigos xingavam e não pagavam a Simba. Nem gente nem sabe o que é Simba. Vai no Google. Agora, o salário mínimo era R$120. Eu ganhava 2.000, 1.500 a 2.000. Para uma, 2 vezes por semana ser xingado um pouquinho, o resto do tempo eu passava trabalhando livre, sem ninguém me xingar. Irmão, eu estava no lucro. Quem entende? Cuidado para não esquecer de onde você saiu, tá? Porque tem gente que Deus às vezes precisa voltar, levar lá de volta à origem, porque se tornou soberbo. Tudo é ruim para a pessoa. Israel estava cativo por causa disso. Ensoberbeceram. Mas se valorize. Diga, eu sou uma bênção. Não, tem que falar com... Ai. Fala para o irmão precioso aí perto de você, irmã. Fala, você é uma bênção. Irmã, tu és uma bênção. Bendicione sobre tua vida. Você é uma bênção, Beto. Se ninguém falou, eu falo. Quando a gente tem entusiasmo, a obra acelera. Os inimigos começam a tentar desanimar, distrair. Primeiro desanimam, dizendo, olha, se vier uma raposa, derruba isso. Você sai encorajado do culto. Às vezes a primeira coisa que você faz quando acaba o culto é pegar o celular para o WhatsApp. Naquela hora o diabo enviou uma mensagem usando a vida de alguém, para tentar roubar de você o... Mas hoje não vai mais roubar. Não, hoje você está preparado. A vacina está sendo aplicada aqui. Falaram que vão te mandar embora. Olha aí, pastor. Essa semana eu vou estar disponível para um projeto maior do que onde eu estava. Por quê? Porque se eu vou desligar de lá, e eu acabei de servir a Deus, eu amo a Deus, eu sou fiel a Deus, a vereda do justo é como a luz da... Vai brilhando mais e... Até ser dia perfeito. Vem coisa melhor de Deus aí para mim. Pastor, mas e se vier coisa pior? Irmãos, que nasce, o que começa grande é monstro, e monstro não presta. A gente tudo foi pequenininho um dia. Alguns ainda são na estatura, mas cresceram para os lados, para algum lugar cresceu. Ei, se posiciona.
com entusiasmo. Não deixa... O diabo quer roubar o entusiasmo, porque está vendo que você está reconstruindo, porque você está renovando. O ano de renovação começou de forma extraordinária. Hoje de manhã, nós batizamos 2 vidas preciosas, uma família, um casal. Tem um filho dentro de casa, que agora está crescendo com papai e mamãe, que são inteiros de Jesus. Que coisa incrível. Como é que eu vou estar triste? Eu estou cheio de entusiasmo. Olha quanta gente aqui querendo Deus. A gente tem que servir com entusiasmo. Mas o inimigo vai tentar desanimar, sabotar, te fazer voltar a comer a lavagem dos porcos. O pecado não serve mais para você. Você comeu na mesa do rei. Amém. O pecado não serve mais para a gente. Não fica rodeando a mesa do pecado. Quando eu era criança, eu ia para um clube que tinha perto da casa que eu morava. Ia sem dinheiro. Graças a Deus a gente era sócio do clube, tinha condição de entrar, e às vezes a mensalidade estava atrasada. Ainda bem que naquela época era o papelzinho que punha atrás da carteirinha, porque se fosse digital estava lascado hoje em dia. Aí às vezes, irmão, chegava lá, conhecia todos os porteiros, eu punha o dedo aqui, mostrava a carteirinha, só, opa, tudo bem, e não deixava ele ver a mensalidade se estava em dia. Aí se ele falava, cadê a mensalidade? Ele falou, rapaz, deve ter caído. E entrava, mas não tinha dinheiro. Aí tinha hora que criança, 10 anos, 12 anos, 13, 14 anos, sente muito o quê? Gente, não é fome, é um alien. Aí às vezes eu ia para lanchonete, de vez em quando o pai me dava um dinheiro e falava, tenho dinheiro, ou você toma um refrigerante ou só come salgado, você escolhe. Eu falava, bebedouro tem de graça, o salgado não. Então, só que aí eu ficava, irmão, não tem vergonha de falar não. Eu ficava lá na lanchonete assim de butuca, dando de migué. Irmão, eu demorava 55 minutos para comer uma coxinha. Sabia quantos fiapinhos de frango tinha nela. E ficava olhando a mesa ao lado. E aí na mesa ao lado estava o pessoal bebendo cachaça e pedia porção disso, porção daquilo. E bêbado é tudo desregulado, né? Aí pede mais e de repente eles levantavam, ficava metade do frango a passarinho lá. Irmão, antes da tia da limpeza chegar, eu corria, pulava na mesa, sentava e falava, agora o frango a passarinho é meu. Para quem fez cara de nojinho, se você tivesse sido convidado para sentar aquela mesa e comer, ia estar mais limpo, menos limpo ou igual? A gente é besta, né? Você vai pegar resto dos outros? Você já chegou num lugar que as pessoas já estavam comendo e você sentou e comeu? Pegou o resto dos outros? Tudo é uma questão de ótica. Eu, graças a Deus, muito bem resolvido, principalmente quando diz respeito ao meu estômago. Eu vou resolver esse BO. Não, irmão, eu não ia comer salgado mordido, não passava fome. Mas aí comia lá. Isso e aquilo, e pá. E ficava lá, irmão. Era uma alegria. Mas agora pensa comigo. Se o meu pai é dono da lanchonete do clube, eu vou sentar na mesa, vou ficar rodeando a mesa esperando sobrar porção de frango a passarinho para eu comer? O teu pai é o dono de todas as coisas. Não volta a rodear em busca de migalhas. O pecado é uma migalha maldita, envenenada, que vai te custar a eternidade. Não volta, não rodeia aquela mesa, anda longe, foge disso. Tem uma mesa de banquete, mas vai custar rompimento. Guarda essa palavra. Qual palavra? Daqui a pouco eu falo dela. Guarda. Quem quer a mesa do banquete precisa aprender a romper. Se não romper, vai passar a vida atrás de migalha, vai passar a vida com dor de barriga. O povo estava entusiasmado. O inimigo tenta atacar. Aí no verso 9 diz assim, olha o verso 9. Mas nós fizemos o quê? Mas nós temos o quê? Oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de noite para nos proteger. A Bíblia diz, vigiar e... Foi o que Neemias fez. Vamos colocar guardas para vigiar e vamos também orar. Depois de uma oração as coisas mudam. Por quê? Neemias sabe o que fazer depois de orar. Ei, irmão, você vai saber o que fazer, não pare de orar. Pastor, eu estou com um problema que eu não sei o que fazer. Ore. Ore porque Deus vai falar com você. O verso 14 mostra isso. Olha o que diz o verso 14. Examinei a situação, reuni quem? Eu estou aqui numa reunião com os nobres. Isso, e os outros que não falaram, a gente deixa vocês participarem. Eu estou numa reunião com os nobres. Os oficiais do restante do povo, lhes disse, não tenham. De quem? Do inimigo.
Vê que tem uma exclamação aqui, isso aqui é imperativo, é uma ordem. Deus está falando, família de Cristo, Rogério, e não tenha medo do inimigo. Eu já vou te dar um spoiler de algo que eu vou falar lá na frente. Tenha medo de desobedecer a Deus. Tenha medo de desonrar Deus. Tenha medo de ter lançado a mão do arado e há anos você não está servindo mais como deveria estar servindo. Isso deveria causar medo. Ao invés de ficar falando. Mas é porque... Lembrem-se de quem? Quem está ocupado pensando no diabo não tem tempo para pensar em Deus. O que ocupa a sua mente? Por isso que irmãos, de boa. O problema de ir para o culto da madrugada, a gente fica tão assim, que eu chego aqui na liberdade e eu nem vou perguntando. Já vou entregando. Amém. Quem passa o dia negativo, reclamando, murmurando, falando da vida dos outros, não tem tempo para lembrar de Deus. Porque se lembrasse de Deus, sabia que Deus abomina essas coisas. E essa pessoa está numa mesa com demônios e não com Deus. Quem lembra de Deus, guarda a língua quando vai falar do próximo. Alguns de vocês já devem ter estado comigo em algum momento, que às vezes, começa uma conversa, isso aqui, daqui a pouco eu falo, gente, deu. Porque daqui para frente essa conversa já não vai prestar. Às vezes acontece, alguém vem e fala assim, pastor Roberto, estou preocupado com ele. Graças a Deus, Roberto está tudo na bênção. Estou preocupado com ele. Porque a Raila é pequenininha, mas junto a ela e a Ana deu uma ripa nele. E ele está ficando triste, a gente percebeu. E tal. Então é uma preocupação, vamos orar por ele, vamos conversar com ele. E tal, e não sei o quê. Aí daqui a pouco alguém fala, pastor, mas como que pode um homem daquele tamanho? Irmão, peraí, nós já estamos cruzando uma linha que não serve. Até aqui. A gente estava se importando com uma pessoa e trazendo uma demanda para cuidar. Daqui para frente, já virou uma conversa que não edifica, que Deus não está presente e é só o diabo conduzindo ela. Quem entende a diferença? Alguém entendeu a diferença? Fica tranquilo que você não está produzindo prova contra você mesmo. Mas o Espírito Santo vai te lembrar desse exemplo. Não é do Roberto apanhando as meninas não, que graças a Deus está tudo bem lá. Mas é desse exemplo. A gente precisa saber a hora de a gente cortar. E a gente precisa ser firme no rompimento. Romper com aquilo que não é de Deus. Não tenha medo do inimigo, lembre-se do Senhor que é grande e temível. Se é para temer alguém, tema a Deus, que ouve tudo, sabe tudo e vê tudo. E lutem, façam o quê? Por quem? Seus irmãos, filhos, filhas, esposas, lares. Ou seja, em resumo, lutem pela sua família. Sua família tem valor, lute por ela. Se você chegou hoje aqui decidido a desistir da sua família, ainda bem que você veio para cá decidido a desistir da sua família, porque eu estou decidido a dizer para você, não desista da sua família, lute pela sua família, porque a sua família tem poder e tem valor. E esse poder e valor não sou eu que coloco, é Deus. Esse poder e esse valor são na prateleira do sangue de Cristo. Ele morreu, Ele pagou um preço altíssimo. Se você valoriza o sacrifício de Jesus na cruz, lute e ame a sua família. Agora, pelo amor de Deus, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que alguém vai se colocar debaixo de uma ameaça de risco, porque às vezes alguém distorce, viu, falar, você viu? Eu te bato, mas você tem que lutar pela nossa família. Não. Se alguém está debaixo de violência doméstica ou de ameaças, ore a Deus. Lembra o que ele fez lá no 9 mesmo? Oramos e colocamos o quê? O 9 está fácil aí? Se o Celão estiver ligeiro aí comigo. Oramos e colocamos o quê? Se estão te ameaçando, vai para o guarda. Que é isso, pastor? Vai para a polícia. Oi, eu queria registrar um boletim de ocorrência. Porque aquele cabra sem vergonha que diz que ia me amar como Cristo amou a igreja, está dizendo que vai ser o Judas lá de casa. Eu pensei que eu tinha casado com Jesus, casei com Judas. Está doido para me vender para uma cruz. Mas não vai me vender para uma cruz não. Então já registra aí tudo. Pastor, mas se você está estimulando, se é o caso, com certeza. Mas se eu não acredito em restauração, claro que acredito. Mas depois que estiver bem restauradinho mesmo, tiver 1000%, 800 mil vezes por cento, e que não seja com a minha filha, aí pode ter uma chance. Pastor, então se eu for que não tem chance, cada um cuida da sua família. E irmãos, eu não estou sendo antibíblico. Pelo contrário, estou sendo bíblico. Mas lute. Tirou esse caso. Claro que a Bíblia diz
permite o divórcio em caso de adultério, se o amor não puder perdoar, mas até o adultério, o prazer de Deus é que haja perdão e restauração, amém? Agora, uma pessoa que está ameaçando te matar, Deus não quer que você morra dizendo, Jesus, morri por você. Não, morreu porque não vou falar, porque eu não quero chamar ninguém de besta. Eu não estou falando que estou falando da pessoa que não quer. Quem entendeu a diferença? Não quero porque eu vou, não, eu vou me posicionar. Se posicione, não dê lugar ao diabo. Infelizmente o diabo usa pessoas, mas toda pessoa pode ser liberta e restaurada. Lute. Neemias reúne os nobres, os principais, reúne todo mundo e fala, lutem pela família de vocês. Lembrem-se de Deus, ao invés de ter medo do inimigo, lembrem que o inimigo é que está com problema. Eles mexeram com o povo errado, o povo que tem o Senhor ao seu lado. Por isso que o diabo não quer que você venha para o culto, porque quando você pega informações como essa, o problema mudou de lado, não é mais seu, é do diabo, porque agora ele vai ter que tentar tocar em alguém que tem Deus guerreando em seu favor. A situação mudou, quem já está entendendo? Neemias usa a sabedoria. Volta lá no 14, por favor. Ele põe o povo para lutar pelas suas famílias. Diga, eu vou lutar pelo que tem valor. A minha família tem valor. Agora, da onde Neemias tira essa ideia para encorajar o povo? Quando os inimigos vêm com ameaça ou com distrações, porque o inimigo primeiro ameaça, viu que não resolveu, começa a puxar a conversa e tentar distrair. Cuidado, que uma das estratégias do diabo é te ameaçar, te abater, te desanimar, e a outra é distrair você. Toda vez que você vai ler a Bíblia acontece uma distração, toda vez que você vai vir para o culto acontece uma distração. Gente que nunca vai na tua casa aparece bem no domingo na hora do culto. Que incrível, Deus que mandou lá porque não queria ver a tua cara adorando a Ele. Será? Deus olhou e falou assim, Rogério está se arrumando, vai para o culto. Ele já veio de manhã, não aguento mais esse cara. Vai lá, vai alguém que faz muito tempo, vai lá na casa dele. É Deus que faz isso? Vocês estão falando? Claro, irmão, que tem coisa que é só coincidência, tá? Mas tem uns que não é coincidência, não. Mas tem alguns que é só coincidência. Mas cuidado com aquilo que tenta distrair você. Eu não gosto de ler a Bíblia no celular. Eu acesso, eu tenho aplicativo de Bíblia no celular, mas a minha leitura da Bíblia eu gosto de fazer na Bíblia de papel. O celular de lado, de preferência no modo avião para não ficar chegando notificação, e aí vou ler a Bíblia. Não deixe nada te distrair. Deus tem projeto de conquista com quem serve a Ele. E o diabo, sabendo disso, vai tentar nos distrair ou nos amedrontar. Agora, de onde Neemias pega a ideia da estratégia de mandar o povo lutar? A Bíblia diz que com uma mão eles lutavam com a espada e com a outra mão eles reconstruíam o muro. Da onde Neemias pega a ideia para engajar o povo? Através da família. Se a gente fosse falar que o ministério de Neemias teve um slogan, a campanha dele da restauração de Jerusalém, tinha um slogan. O slogan era, lute pela sua família. Restauração de Jerusalém, lute pela sua família. Aí o cara olhava e falou, minha família tem valor, então eu vou lutar. Minha família tem valor, então eu vou lutar. Todo mundo ficou engajado. Porque o povo de Israel foi ensinado o valor de uma família. Não despreze o valor da sua família. Mas de onde que ele pegou essas referências? Eu imagino comigo que ele pensou em Josué. Por quê, pastor? Pergunta para mim, por quê, pastor? Tem alguma semelhança entre Neemias e Josué? Quais? Assim como Josué conduziu o povo para a terra prometida, Neemias está conduzindo o povo de volta para a sua cidade prometida restaurada. Assim como na Babilônia tinha muitos ídolos, no Egito tinha muitos ídolos. E Josué precisa posicionar o povo como um povo que serve somente ao Senhor. Só existe um Deus, o resto são demônios. Josué precisa confrontar no povo, em amor, mas confrontar a cultura politeísta de vários deuses, são demônios, de novo digo, santos. Santo é quem está vivendo uma vida na presença de Deus, depois que partiu não fala mais nada. Hebreus 9:27, é Bíblia Sagrada que eu dou de referência. Pastor, mas eu aprendi com papai, com vovô, com vovó. Então pede papai, vovô e vovó mostrar na Bíblia onde está escrito que o santo fica voltando para atender pedido. Não está.
Está na Bíblia em Hebreus 9, 27. Porque aos homens é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Acabou. Não fica voltando para dar recado para ninguém. E nem intercedendo por ninguém. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus, o justo, aquele que morreu pelos nossos pecados. Eu intercedo por você, eu oro por você, eu apacento você como um pastor em amor, eu ajudo você, o que for. Mas mediador entre você e Deus, eu não sou, eu não tenho esse poder, só Jesus é. Não, pastor, mas eu fui numa igreja que o pastor falou que ele ia ser o mediador, e eu gostei porque o cara é valente, nossa, eu me senti bem. Se você quer massagem no ego, pode ir para onde você quiser, mas se você quer ficar aqui nessa casa, você vai ouvir Bíblia Sagrada. Ainda que isso custe eu perder fãs, a gente está procurando fã. Porque tem igreja que parece que eles querem criar uma cultura de fãs, e as pessoas vão atrás dos seus ídolos, e a cultura de... Quando deveria ser a Bíblia. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. A gente tem identificação, sim, a gente tem referências, sim, a gente ama, sim, a gente intercede, sim, a gente tem alguém lutando por nós, alguém intercedendo por nós, glória a Deus, tudo isso é válido, é bíblico, mas não passa daí adiante. Quem entende o que eu estou falando? Inclusive oramos hoje para cair os ídolos. E não estamos falando só de gesso e pau, porque mais difícil é tirar ídolo do coração e da mente das pessoas. Neemias, assim como Josué, tiveram que dizer para o povo: agora é hora de servir ao Senhor. E Josué disse: vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Os deuses dos outros povos da além do Jordão, como seus pais fizeram, esse bando de idólatras que viveram no Egito e pegaram todos os deuses do Egito, as referências do Egito, ou os amorreus, ou os... Josué diz: mas eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então Neemias fala: eu já sei, eu tenho esse povo para lutar pela família deles, mas a gente tem mais duas, no meio de tantas referências na Bíblia. Uma está em Gênesis, vem comigo, Gênesis 6, o verso 5 está escrito assim, ó: o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre o quê? Inteiramente maus. O 6 diz assim, ó, cadê o 6? E o Senhor, não, isso aqui é muito forte, me ajuda aí. E o Senhor fez o quê? E o Senhor o quê? De tê-los criado e colocado na terra, isso lhe causou imensa... Você no culto hoje, você acha que causa para Deus tristeza ou alegria? Glória a Deus. Irmãos, arrependimento é coisa de quem acertou, de quem errou. Me ajuda, não precisa ter medo não, tá? Arrependimento é coisa de quem acertou, de quem errou. Quem está dizendo que se arrependeu? Deus erra. De novo, Beto, vai dar certo agora. Arrependimento é coisa de gente que acertou ou que errou? Quem está dizendo que se arrependeu? Deus erra. Ao invés de melhorar, está piorando. Só que depois Deus vai se arrepender de ter se arrependido. Não, calma, que vai ficar pior ainda, para ficar melhor. Irmão, piora para depois melhorar, tá? Agora são 8 da noite, até a meia-noite escurece mais, depois começa a clarear. Assim também é na vida. Pastor, a coisa está complicada, fica tranquilo, irmão, depois da meia-noite não tem como escurecer mais, a tendência é começar a clarear. Amém. É que a vida do mundo aqui está brilhando demais, é só para quem está passando por um período difícil, é que sabe o valor de pensar. Depois da meia-noite não vai piorar isso aqui, vai começar a melhorar. Apareceram, é que eu tenho que desenhar às vezes na lousa, mas vai. Glória a Deus. Gente, Deus está dizendo que Ele se arrependeu, mais uma vez. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem no 6º dia, e tira o 7º para fazer o quê? Deus se cansa? Isaías 40, 28 diz: não sabe, não ouviste que o Senhor, o eterno de Deus, não se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento? Deus não se cansa. Mas para ensinar o homem e dar exemplo, Ele descansa. Deus erra, mas Ele faz um projeto, que Ele sabe que em algum momento pode dar errado, porque Ele já tem um projeto mais à frente para consertar o que deu errado. Ei, presta atenção, o que deu errado na tua vida não está fora do controle de Deus, Deus tem poder para restaurar. Não, eu vou dizer de novo, Deus cria o homem, Deus cria o homem. Quando Deus criou o homem, Ele não sabia o que Adão e Eva iam fazer? Sabia ou não sabia? Ele não é onisciente?
Ele não sabe todas as coisas? Quando ele deixa os homens na terra, ele tira Adão e Eva do jardim do Éden, daquele lugar mais precioso, do jardim das delícias de Deus, coloca do lado de fora, para não ter acesso à árvore da vida e tal, e eles vão peregrinar, e andam pela terra, e vão povoando. Deus não sabia que com o passar do tempo, nos dias de Noé, a maldade dos pensamentos e ações dos seres humanos ia aumentar ainda mais? Sabia ou não sabia? E mesmo assim ele criou? Sim, ele criou, mesmo sabendo que aqui ia dar errado, depois ia piorar, mas eu já tenho um projeto lá na frente, que eu vou restaurar, que eu vou libertar, que eu vou curar, que eu vou levantar, que eu vou fazer uma obra, que todos vão dizer, é impossível, como é que pode? E eles vão dizer, foi Deus quem fez isso, Deus levantou o caído, Deus libertou o cativo, Deus restaurou. Mas isso não impediu Deus de sentir em um momento tristeza e arrependimento. Presta atenção que tristeza e arrependimento bem direcionados levam à vitória. Eu vou dizer de novo, tristeza e arrependimento bem direcionados levam a obras incríveis, porque quando a gente fica triste e se arrepende por ter errado, a gente se levanta para não errar de novo, e aí uma obra maravilhosa começa na nossa vida. Arrepender-se é nobre. Só gente nobre se arrepende, gente orgulhosa nunca erra. Nossa. Viajar mais, né, Beto? Inclusive, se vocês quiserem, tá? Eu vou ver o preço da passagem dia 8, vocês podem semear, não, brincadeira. A gente volta afiado, né? Ei! Arrependimento é coisa de gente parecida com Deus. Porque ele sendo perfeito, gente, se arrependeu. Mas o chuchuzinho de Jesus não tem do que se arrepender. Eu nunca errei nada, só ele erra. Assinado, esposa. É incrível! Por isso Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, porque a gente vai ter que se arrepender. Eles também. Já elas nunca vão errar. Quando elas errarem, rapidamente elas vão dizer o quê? Alguém é rápido aí, vai. Foi a serpente. A miserável da serpente. Não é culpa minha. Pastor, você tem que entender, ele está falando que eu fiz isso, mas foi a serpente. Do jeito que ele chegou em casa, o diabo entrou com ele. E a serpente me enganou. E eu taquei a vassoura. Mas não me arrependo. Se entrar com a serpente de novo, a próxima é a panela. É impressionante que quando a mulher, você vê que ela vai falar que ela se arrependeu, irmão, ela se arrepende já ameaçando. Eu não devia ter feito aquilo, mas se fizer de novo eu faço pior. Isso foi um pedido de desculpa com arrependimento. Irmãs, calma, eu estou brincando. Mas irmão, vocês sabem que é sério, né? Ai, esse microfone está ligado? Era para cortar essa segunda parte. Irmãos, a gente fala assim brincando para poder, igual a injeção, sabe? Vai entrando mais leve, deixa queimar depois na alma. Mas quem é você, homem ou mulher? É o que nunca se arrepende? É o que nunca pede perdão? Não. Certeza, irmão, porque eu pensei, de verdade, eu já pensei assim, falei, lindinha, tem umas coisas para me pedir perdão. É engraçado que a gente não pensa, eu tenho umas coisas para pedir perdão, né? Tem gente que está assim, não vejo a hora de acabar o culto hoje. Quero ver se essa mulher, se esse homem aqui vai ter coragem de pedir perdão para mim, porque... E aí, isso é parecido, gostou da palavra hoje? Gostei, foi uma benção. Qual a parte que mais chamou? É engraçado quando a gente quer pegar alguém e usar a palavra... Alberto, se entregando, só porque a Pri está no Kids, ele se aproveitando, mas eu denunciei aqui. Eu não podia, eu estou descontrolado hoje, irmão. Hoje eu estou livre, leve, solto. Esse ano é com oportunidade de leveza e velocidade. Eu nem pergunto, já entrego o manto, estou leve. Ei, a gente começa assim, o que você achou da palavra bênção? Qual foi a parte que mais chamou a atenção? A gente rodeia até chegar naquele ponto. Aí a pessoa fala, foi bênção a hora também. E aí, você não tem nada para falar não? O pastor estava usado hoje, né? Eu achei. Quem não gosta, irmão, é quem está doendo muito. E não quer se arrepender. Porque assim, irmão, se Deus está me tratando para eu melhorar, para eu crescer, isso vai me tirar da zona de conforto. Eu me senti desconfortável, pastor, com aquilo que o senhor falou. Que bom! Nós não viemos para um spa receber massagem. Nós viemos a um culto para entregar a Deus a nossa vida e deixar Ele moldar. Às vezes Ele vai apertar mais forte o vaso, às vezes Ele vai suavizar. Antes de viajar, eu estava com a dor aqui, que eu passei lá no médico, ele falou assim, a sua escápula está o que era?
Ela escapuliu. Pronto, essa palavra. Eu tinha esquecido. O médico só de olhar falou assim: ó a altura que está a sua escápula esquerda. Eu falei: doutor, ele começou do lado direito. Ele falou: direito quase não dá para ver. Eu falei: você não sabe quanto doeu isso ontem. Ele falou: mas hoje olha aqui o lado esquerdo. Ele falou: você está com uma contratura. E falou mais um nome lá, sabe o que, tal. Grande aí, tal. Vou te dar uma injeção, depois vou fazer massagem. Irmão, né? Massagem eu falei assim, lascou. A injeção tinha curado, esse cara está me arrebentando. Eu arrependi, irmão. No meio da massagem, sentado na cadeirinha, eu falei: esse cara está me... Aí o cara falou: está tudo bem aí? Eu, Que tem hora que a gente responde só por vergonha. Saiu de lá, falei: me lasquei. Em vez de ficar quietinho, só com a injeção, eu fui cair na conversa da mulher que tu me deste, Senhor. Falou: amor, não adianta só tomar injeção, vai ter que mexer aí para soltar. Irmão, eu morrendo de medo, eu falei: amanhã eu tenho que viajar, eu vou acordar todo duro, todo arrebentado. Não é que sarou? Mas doeu, hein? Se estiver doendo, calma, segura. Até você voltar para casa, alivia. Amém. Deus se arrependeu. E nós estamos falando do soberano. Quantas vezes esse ano você já se arrependeu? Pensa. O verso 7 diz assim para a gente, vamos até o 9, vai. O Senhor disse: eliminarei da face da terra essa raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, grandes animais rastejam no chão e até as aves do céu. De novo ele diz, de novo, olha a ênfase de Deus. Sabe aquela hora que você está tão revoltado que você fica repetindo toda hora a sua queixa? Quem já fez isso? Nossa, mas você já falou de novo isso? Irmão, desculpa, eu estou aprendendo com Deus. Não, calma que ele falou 2 vezes aqui, tá? Não foram 20, 2 vezes. Arrependo-me de tê-los o quê? Quem que ele se arrependeu de ser criado? Quem? Engraçado, que em Gênesis 2, quando Deus vai criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa o quê? Imagem, conforme a nossa semelhança. E assim Deus os fez, macho e fêmea os criou e tal. Bacana, e mandou dominar, e abençoou, e mandou frutificar, e mandou multiplicar, e glória a Deus. Só que quando ele se aborrece no Gênesis 6, ele já chama o homem que ele criou a sua imagem e semelhança de o quê? Isso aí me faz lembrar do Malaquias, o irmão Malaquias, o profeta. Ele, como alguns outros profetas menores, eles vão mostrar as queixas de Deus sobre a forma como o povo estava se entregando para Deus, de qualquer jeito, entregando o resto do seu tempo, o resto do seu vigor, da sua disposição e tal. E ele vai falar: entrega isso para os seus governantes para ver se eles aceitam. Naquele momento Deus diz assim, é porque eu tenho misericórdia que eu não destruo vocês, ó filhos de Jacó. Ele nem chama o povo de Israel. Nessa hora eles são filhos de Jacó, ainda nem mudou. Sabe aquela história, quem é que tem filhos? Quando a mulher vira e fala assim: o teu filho, irmão, já travou a CPU aqui, não consigo nem ouvir mais nada. Fala: deu ruim, só preciso saber o tamanho do ruim que deu. Teu filho hoje, a tua filha hoje. Mas quando chega alguma coisa que é premiação, destaque, cheiroso, linda. Ai, a minha bebezinha, o filhinho do meu coração, se estiver muito bem assim resolvido, fala: o nosso filho. Mas geralmente é o meu filho. Mas quando apronta, irmão, toma o teu filho. É ou não é assim? E Deus falou: a raça humana que eu criei, eu estou arrependido dessa raça humana. E o 8 e o 9 diz assim, Noé, porém, encontrou o quê? Favor diante do... Eu gosto muito geralmente de ler na Almeida Revista Corrigida, que vai dizer achou graça. Mas agora aqui na NVT faz muito sentido esse encontrou favor. Porque encontrar é algo que você está buscando. E eu vou mostrar para você na Bíblia que Noé buscava Deus. Que Noé buscava uma diferença. Que Noé não foi assim, Deus olhou e falou: você não. Ah, gostei de você não está fazendo coisa ruim igual eles. Porque muitas vezes eu pensava assim: está todo mundo aprontando e o Noé está quietinho. Quem já pensou assim? Por favor, me ajuda. Ainda bem que tem uma pessoa, não sou o único doido aqui da sala. Mais uma. Obrigado, Adrian, obrigado. Mais alguém pensava assim? O povo estava tudo vivendo uma bagunça e o Noé estava na dele. Quem pensava assim? Ah, começou a aumentar. Mas eu vou mostrar para você que não. O Noé estava buscando a Deus. A Bíblia diz que aquele que busca, se Noé encontrou, quer dizer que ele
que ele buscou. Não é que ele produziu. Não é que ele é bom pra caramba. Ele buscou algo diferente. Ele diz, o Senhor, meus olhos procuraram os fiéis da terra para que estejam comigo. Deus procura fiéis, Deus procura verdadeiros adoradores, Deus procura quem anda no caminho reto. Tem alguém aqui? Deus está procurando. Ele fica olhando dizendo assim, eu vou encontrar alguém diferente nesse culto. Eu vou encontrar alguém diferente aqui nesse culto. Alguém que está me querendo, alguém que está querendo o meu favor, alguém que está querendo sair daqui curado de verdade, alguém que quer sair daqui, já que está falando família, poder e valor, alguém que vai sair com a sua família, se fosse bolsa de valores lá em cima, porque está restaurada, está abençoada, está hipervalorizada. Deus está procurando alguém. Tem uma frase que o pastor José Gonçalves usa e eu gosto muito. O seu arrependimento depois do pecado, torne o seu arrependimento mais escandaloso que o seu pecado. Quando alguém caiu, quando alguém pecou, há oportunidade de se levantar. Mas para isso precisa tornar o arrependimento mais chamativo, mais escandaloso, mais do que foi o pecado em si. Você vê essa pessoa agora como que ela anda, como ela busca, como ela é apaixonada, como ela foge da aparência do mal, como ela foge do pecado, como ela vigia, como ela está disponível para servir, para estender a mão, ela fica lá, ela quer ajudar os outros, ela vira e mexe, está conversando com alguém, procurando, olha irmão, vou orar por você. Produz fruto de arrependimento. Noé, porém, encontrou favor. Onde que ele encontrou? Onde você está? Olha o porquê que o diabo não quer que você venha para a igreja o dia que você está precisando de favor de Deus. Hoje eu não estou bem, eu não vou. Aí o diabo diz assim, não vá. Porque vai que ele vai, que ela vai e encontra. Logo no começo do culto eu chamei um monte de gente aqui à frente que já recebeu o favor de Deus hoje. Mas receberam porque estavam diante de Deus. Se não estivessem, não tinha como receber. Saia, em 2026, saia da zona, da área do desejo e vai para a área da realização. Sonhar qualquer um sonha. A diferença é quem realiza, quem se mexe. E eu quero estar nesse grupo. O verso 9 diz, este é o relato de Noé e sua. Quem foi que achou graça? Quem encontrou o favor de Deus? Mas quando Deus vai falar, Deus fala Noé e sua. Noé era um homem justo. Quantas pessoas? Se alguém tinha dúvida sobre a família de Noé, a Bíblia tira sua dúvida. Era o quê? A única pessoa o quê? Íntegra naquele tempo. E andava. O que ele fazia? Andava em comunhão com? Noé andou em comunhão com Deus e Deus o tomou. Enoque andou em comunhão com Deus e Deus o tomou para si. Noé andou em comunhão com Deus e Deus protegeu ele e a família dele. Anda com Deus para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Encontra a favor de Deus quem anda com Deus. Então Noé não era o cara do bom comportamento quietinho no cantinho da sala, Fábio. Não era aquele que dizia, professor, o que precisa de ajuda? Eu quero servir. Eu falei professor para não falar na igreja, entendeu, Beto? Para ninguém falar, tudo pastor fala para a igreja. Mas vamos lá, o Noé não era o crente que vai pro culto, volta para casa e não faz nada, não move uma palha. Você pedir para ele pegar uma cadeira, ele fala que é o fim do mundo. Noé é aquele que diz assim, ei irmãos, como eu posso ser útil? Ô, Zé Paulo, você que sabe das demandas da igreja, domingo que vem, domingo eu fico em casa, eu posso chegar mais cedo, o que precisa de mim? Se eu não consigo ajudar no dia da semana, se eu não consigo, o domingo eu posso. Que horário que precisa estar aqui para ajudar em alguma coisa? Eu quero ser uma bênção para essa casa, porque o meu Deus através dessa casa tem sido uma bênção na minha vida. Irmãos, em nome de Jesus, uma das minhas maiores guerras é tirar a mentalidade de sanguessuga. Filho não pode ser sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas, uma fala dá, o nome de um é dá e o nome da outra é dá também, tem nem criatividade. Tem gente que tem nem criatividade para dar desculpa, a desculpa é a mesma a vida inteira. Não serve a Deus para a mesma desculpa. Não, pastor, porque eu estou não sei o que você está eu já tive, o outro já teve. A diferença nossa é que teve e a gente decidiu sair dali, você decidiu estacionar, não estaciona, se move. Senhor, como eu posso andar contigo? Como é que eu posso? Aí Deus vai dizer assim, me ame com toda a sua alma, todo o coração, todo o entendimento, todas as tuas forças. Para de entregar resto para mim, para de fazer pela metade. Segundo, ame teu próximo como a si mesmo. Ou seja, pensa em como você pode ajudar, como você pode servir, como você pode aliviar o fardo, porque tem alguns poucos trabalhando muito, para outros muitos
ficarem esperando receber, mas recebem pouco também. Porque a colheita é proporcional à entrega. Isso é Bíblia. A gente gostando ou não, é Bíblia. Pode demorar, mas a colheita vai chegar. Noé andava em comunhão com Deus. Só encontra favor diante de Deus quem decide andar com Deus. Quem quer andar com os manos vai encontrar favor dos manos, das minas, do mundo, do não sei o que, do não sei o que. Eu quero favor de Deus na minha vida. Mais alguém? Põe o tópico aí, por favor, presta atenção, para eu poder agilizar. Quem acha graça encontra favor, leva o quê? Leva o quê? Leva o quê? Salvação à sua família. É tempo de achar graça, é tempo de encontrar o favor de Deus, que a nossa família vai ser alcançada com salvação. O segundo tópico vai dizer assim para a gente, ó: Deus faz o quê? Mas nos ordena fazer a nossa parte. Obedeça e construa um lugar de salvação em sua. Noé fez isso, olha aí o capítulo 7, verso 1. Não, aliás, eu parei lá no 9, né? Vamos lá, pega aí só o 10, vai, pega o 6, 10, vamos lá. Deixa eu agilizar aqui por causa do tempo. 6, 10. Noé gerou 3 filhos sem cães Jafé. Vamos até o 14, bem rapidinho. Deus viu que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Agora já não está chamando mais de raça humana. Já começou a virar seres vivos, deu uma aliviada, que o Noé está achando graça. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Aí eu imagino o nó que deu na cabeça do Noé: eu vou morar onde? Aí olha para o irmão que está falando e fala: fica tranquilo, Deus tem um projeto maior do que as nossas limitações. Aleluia. Construa, faça o quê? O quê? Quem quer uma grande salvação precisa construir uma grande embarcação. O problema é que a gente quer uma medida de Deus superlativa e quer entregar para Deus resto. Minguado. Santo, né? Misericórdia, irmã. Me ajuda, né? Só Jesus. A irmã saiu num azeite tão, no manto tão violento daqui, que ela pisou na Venezuela, o Trump chegou com ela. A hora que ela chegou, o Trump passou, fez assim, ela: Deus te bendiga em sua missão. Falou que o que dizia Maduro estava podre, Deus tirou. Outras coisas, Deus é que sabe. E construa uma grande embarcação. Alguém quer a sua família salva? Posso falar? Salvação da família não é trabalho para preguiçoso. Você tem preguiça de fazer uma campanha pela sua família? Você tem preguiça de perdoar a sua família? Você tem preguiça de orar pela sua família, de jejuar pela sua família, de buscar pela sua família? Que Deus levante alguém com disposição lá dentro. Porque salvação de família não é com caiaque, não é com barquinho de remo, é com grande embarcação. Construa uma grande embarcação. Porque Deus tem um projeto maior do que o seu. Seu projeto não é tão grande quanto você pensa, Deus tem um maior que o seu. Eu recebi porque eu tenho projetos grandes. Você não faz ideia da minha visão. Deus tem não pensa assim, não, mas eu estou esperando muito, eu devo estar. Não, o projeto de Deus é maior que o meu e que o seu. Vocês acham que um dia Noé dormiu, acordou falando assim: acho que Deus vai matar todo mundo e eu vou ficar dominando a terra, só eu e minha família? Vocês acham que Noé algum dia pensou nisso? Deus tem um projeto maior que o seu. Só encontra favor diante dele. Uma arca de madeira de cipreste, cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água, divida toda a parte interna, pisos e compartimentos. Vamos para o 17 agora. 17? Deixa eu ver se é o 17 que eu quero ver. 17, 18, depois 22. Preste o quê? Deus dá um chacoalhão. Noé, presta atenção: em breve cobriria a terra com dilúvio, que destruirá todos os seres vivos que respiram, tudo que é na terra morrerá. 18. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. O que você e eu estamos construindo e para onde a gente está levando nossa família? Quem aqui ainda não é casado? Levanta a mão. Que tipo de futuro você está construindo para você e para sua família quando chegar? Porque você sabia que o seu futuro já começou a ser construído? Ah, pastor, eu vou curtir porque eu sou solteiro, então eu estou de boa. Quando casar eu não sei o quê. Quando casar começa a sua colheita.
As crianças nem brincam essa hora. Você vê o silêncio? Pastor, eu pensava que quando a gente casa zero, o game começa de novo. Continua. De onde você parou? Plantou desonra? Você vai começar um casamento com uma colheita de... Na simplicidade, eu creio que muitos aqui ouviram isso. E se considere bem-aventurado se ouviu isso. Eu ouvi de pessoas que não eram de Jesus. Meus pais não conheciam Jesus, depois conheceram e tal. Os meus avós e tal. Mas pessoas na simplicidade às vezes diziam, e eu lembro de ouvir isso: Rogério, cuidado na hora de querer arrumar namorado. Não vai só pelas curvas não, porque curva capota carro. Tem muita gente que morre na curva. Difícil morrer na reta. Que morre na curva. Fica só olhando para as curvas e não vê como é que essa moça trata o pai e a mãe. Eu já tive relacionamento que chegou ao fim por causa de tratamento com pai e mãe. Como trata pai e mãe? Porque a colheita vai começar dentro do casamento. Ah, pastor, então quer dizer que não tem mais jeito? Tem, mas não esquece. Vai ter que corrigir a rota. O que você está plantando dentro da sua casa, debaixo de autoridade, você leva como legado e colheita para a casa onde você será autoridade. Meu Deus. Hoje dá para fazer uma conferência de família aqui. O que nós fazemos? Agora eu vou abrir mais uma. Quem é que tem sonho de ter um negócio? Ser dono do seu negócio, dono de um comércio, de um empreendimento, empresário, o que for. Como você está se comportando enquanto você trabalha para os outros? Você está plantando. Que tipo de gente vai trabalhar para você? Pastor, isso é absoluto? Lógico que não. Tem muita gente que foi excelente como filho. E como pai foi uma benção, mas os filhos não quiseram. Tem muita gente que foi muito bom como funcionário, como prestador de serviço, e teve dificuldade de encontrar pessoas assim. Mas não é por colheita. Agora tem gente que é colheita. Quem entende o que eu estou dizendo? Respira fundo, Carlos, calma. Fecha os olhos, Carlos, abre os olhos, respira, calma. O Carlos está ali que ele até parou, fiquei com medo. Aí ele mexeu a mão, eu vi que ele está vivo. Carlitos, você está na hora boa. Continue em honra. Eu sei que você é um menino de honra. Por isso que eu já falei. É que tem gente que eu posso falar assim brincando e a pessoa fala, pastor, eu me expus. Eu já pego gente que eu sei que está tranquilo. Aí de repente vai que não. Vai que a Sil e o Dani chegam no final e falam, pastor, o senhor foi usado, hein? Nossa, está terrível, menino. Graças a Deus. Não? O que a gente está plantando dentro de casa? Onde a gente está debaixo de autoridade? A gente vai colher quando a gente for autoridade. Vigia. Entra com a sua família. Eu estou te dando instruções, Noé, para você conduzir sua família para um lugar de salvação. Deus está nos dando instruções, porque esse ano é ano de salvação para a nossa família. Esse ano é ano de salvação, mas larga a preguiça, e ora, e jejua, e serve a Deus, e plante as sementes necessárias, mas não abra mão da sua família. O verso 22 vai dizer assim para a gente: Noé fez quanto? Fez quanto? Exatamente como Deus lhe havia. Ele não fez uma parte e nem parecido, e nem mais ou menos. Ele fez tudo e fez exatamente. Para de tentar mudar as coisas que Deus mandou. Faz o que Deus mandou e na medida que Deus mandou. E se prepara, porque Deus vai cuidar de você e da sua família. O próximo tópico vai dizer assim para a gente, presta atenção. Quais lugares estamos levando nossa família a entrar, a acessar? Salvação, fé e vida? Ou perdição, incredulidade e morte, destruição? Para que lugares aí vocês estamos levando nossa família, igreja? Para que lugares? Agora deixa eu falar uma coisa. Deus até agora falou com a família de Noé? Hein? Não, só falou com o... Mas Deus falou com os filhos de Noé alguma vez? Deu um bug aí, né, Pietra? A Pietra fez assim, ela armou o sim. Aí ninguém veio, ela travou no meio do sim. Essa é aquela hora que a gente vai no embalo. Sabe quando você puxa as palmas achando que é a hora certa e ninguém mais vai? Tem gente que no culto é assim. Irmão, se você puxar as palmas no culto, persevera, alguém vai vir. Nem que for alguém que estava dormindo.
Aparece alguém. Não precisa ficar com vergonha não. Você sentiu de puxar, puxa e segura firme. Vai dar certo. Deus falou ou não? Olha o capítulo 9, verso 8. Gênesis 9, 8. Está escrito assim, ó. Então Deus disse a Noé, enquanto era um projeto, enquanto era para pregar, enquanto era para construir, Deus falou só com Noé. Para de esperar que os outros entendam e ouçam aquilo que Deus deu para você. Outros ainda não entraram, não acessaram, eles não conseguem discernir isso. Calma. Aí nessa hora Deus fala com Noé e com os filhos. Verso 9. Cadê o 9? Confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes. Aqui é Deus só dizendo, ó, a responsabilidade de vocês, o legado, a continuidade. 10 e 11. Cadê? E todos os animais que estavam com vocês na embarcação, aves, animais domésticos, animais selvagens, todos seres vivos da terra. Aí Deus diz, sim, confirma a aliança com vocês, nunca mais seres vivos serão exterminados pelas águas, nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Quem aqui já pensou assim? Pastor, eu fico pensando, Noé, que medo de estar na arca cheia de bicho. Quem já pensou isso? Quem já pensou isso? Tigre, leão, leoa. Quem já? Barata. Olha como apareceram. Você vê que o tigre não faz cosquinha. Eu já sei. Tem uma que ficou vermelha ali atrás. Está até suando frio. Ora por ela, abana e traz água. Tem gente que fala assim, por que Deus foi salvar a bendita da barata e deixar morrer afogada? O que o Noé deixou a arca entrar, a barata entrar na arca, né? Ei, Deus está dizendo assim, Noé, não tenha medo dos animais na arca, tenha medo de não fazer o que eu mandei. Não tenha medo. E como é que vai ser isso? Esses bichos aqui, e o leão não vai querer dar uma bocanhada na zebra. Não precisa ter medo disso, Noé. O único medo que você tem que ter é de não me obedecer. Quem entende isso? Segundo caso, em Gênesis 12, para a gente finalizar, que eu já falei de Neemias, Noé, finalizo com Gênesis 12. O verso 1 diz assim, ó. O Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Põe o primeiro tópico já para mim, por favor. O primeiro, que na verdade é o próximo, né? Para uma verdadeira aliança de fé com Deus, precisamos fazer o quê? Lembra que eu falei lá atrás? Precisamos fazer o quê? Romper com o mundo. Isso é, não tente levar para a sua nova vida com Deus as práticas da velha vida sem Deus. O velho Rogério não cabe no projeto novo de Deus. Por isso a Bíblia diz que não se pega remendo de pano novo para colocar numa roupa velha, vai aumentar o rasgo. Para de tentar misturar a vida da velha criatura com a da nova criatura. Eu sei onde o diabo me derrubava antes de eu conhecer Jesus. Lá não é lugar para eu estar. Aquilo é lugar para eu rodear. Eu tenho que rodear a terra que Deus tem para mim, não a terra que o diabo quer me derrubar. Quem entende o que eu estou dizendo? O povo de Israel rodeou a terra prometida. Eles não rodearam o Egito. Atravessamos. Os egípcios morreram afogados. Ô Josué, antes da gente entrar em Canaã, a gente não pode dar uma voltada no Egito para ver se morreu mesmo todo mundo, os faraós, ficou só as mulheres e crianças. Vamos lá pegar mais umas coisas, vamos dominar o Egito. Engraçado. Deus mata o exército de Faraó e não manda o povo de Israel voltar lá para fazer nada, para governar para nada. Deus quer você governando para frente, não para trás. Para de ficar falando do que passou. Chega. Tem gente que quer governar o leite que derramou. Se tivesse tirado 12 segundos antes, se tivesse baixado o fogo, você consegue governar o leite que já desceu, já derramou? Então governa a tua vida daqui para frente. No verso 2 e 3, lá de Gênesis 12, diz assim: farei de você uma grande nação, abençoarei e tornarei o quê? Famoso, e você será uma bênção para... Deus não tem problema de fazer ninguém famoso, desde que seja para ser uma bênção para... O problema de Deus não é com quanto Ele faz crescer. O problema de Deus é com o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Gente que só pensa em si. O problema de Deus não é com o tamanho que a gente vai atingir, é em quem a gente pensa quando a gente faz qualquer coisa. Quem entende isso? O 3 diz, abençoarei os que o... e amaldiçoarei os que o... por meio de você, quantas? Todas as famílias da terra serão
mas desconecta daqui, rompe, porque daqui para frente vão ser bênçãos. Você pode ter vindo de uma família bagunçada, mas uma família organizada virá através de você. Você pode ter vindo de uma família que era totalmente corrompida, mas uma família íntegra está sendo gerada através de mim e de você. Pode ter vindo uma família toda pecadora, mas uma família santa está sendo levantada através de mim e de você. Próximo tópico, para a gente finalizar. O que aconteceu? Fama, sucesso não são problema para Deus. Ele inclusive oferece isso, desde que, com o que? A motivação correta. Aliança do que, gente? De honra com quem? Com Ele. Nós estamos escolhendo essa aliança, andar em honra com Deus. Aí, lembra que a gente leu lá em Neemias? Neemias põe todo mundo para lutar pela sua família. Quem lembra disso? Eu não vou ler de novo. Eu só vou mostrar os tópicos que fecham essa mensagem. Pode passar o próximo tópico. Uma pessoa em aliança com Deus tem a visão de onde? Do céu na terra. Nos dias de Noé, há tempo de salvação. Nos dias de Abraão, nós precisamos estabelecer uma nova cultura. Nos dias de Neemias, se todo mundo lutar pelo que tem valor, pela família, nós restauramos e reconquistamos. Próximo tópico. Estamos em aliança com Deus, trabalhando em uma obra de restauração, proteção e conquistas. O quê? Neemias fala, gente, se a gente está em aliança com Deus, a gente está trabalhando uma obra de restauração, reconstrução e conquista com Deus. Vamos embora, não pare, confie em quem? Em Deus. Ele é contigo. E para terminar, essa eu quero que você fale com todo o seu coração. O último tópico, presta atenção nisso. Famílias fortes não surgem. Ah não, minha família é forte, sabe, é uma graça de Deus. Não, famílias fortes não surgem por acaso, surgem por aliança, fé e posicionamento. Não abra mão da sua aliança com Deus, creia nele, se posicione. As pessoas precisam conhecer eu e você como alguém apaixonado por Jesus, que não tem vergonha de Deus, que rompe com aqueles que não querem saber de Deus, para que eles possam um dia pensar, há esperança para mim? Tem sim, aquele que andava com a gente, se apegou a Deus e foi salvo, então manda um bote salva-vida, Deus vai te usar para salvar, mas para isso, precisa ter posicionamento. Se posicione como homem e mulher de Deus, porque Deus vê valor e poder em você, em mim e na nossa família. Só quem crê diz, pode aplaudir ao Senhor Jesus.